Olá, gente! No vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre a sinomose, fazer um apanhado geral falando um pouco sobre a etiologia, a patogenia, a fisiopatologia, a epidemiologia e também falar um pouco sobre a sinomose em animais silvestres, que é uma curiosidade bem interessante. Quando a gente fala de sinomose, a gente tem que entender que é uma doença altamente contagiosa, é uma doença infectocontagiosa, né? O vírus ele se replica rapidamente e também a resposta imune do indivíduo vai indicar e vai definir a evolução da doença e também os sinais clínicos que esse animal pode apresentar. Quando a gente fala do diagnóstico da sinomose, ele é um pouco mais difícil e vai depender de exames complementares. O diagnóstico clínico da sinomose ele é muito difícil devido aos sinais clínicos dessa doença, que vão ser bem inespecíficos, né? São de sinais clínicos mais gerais que podem ser apresentados em várias doenças. Quando a gente fala do tratamento da sinomose, vai ser um tratamento mais relacionado ao suporte e relacionado também aos sinais clínicos que esse animal vai apresentar. Vai ser um tratamento de suporte para esse animal, para que esse animal consiga se recuperar da doença. E a profilaxia dessa doença, ela vai ser de acordo com o manejo, né, desse animal, relacionado à vacina, relacionado também à injeção de colostro. Além disso, quando esse animal ele está detectado com a sinomose, ele tem que ser isolado e também o ambiente que esse animal está deve ser higienizado. E vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Um pouco sobre a etiologia da sinomose. Ela é causada por um vírus do gênero Morbillivirus, família Paramoxiviridae, e que ele possui uma alta replicação, né? É um vírus com cepas altamente virulentas e neurotrópicas e possui um único filamento de RNA negativo envolto de proteínas H e F, né, relacionadas à inserção e fusão. Essas proteínas elas são responsáveis por esse vírus se ligar, né, a várias células e manifestar a doença em vários tecidos. Por isso que essa doença tem várias manifestações. O vírus tem uma capacidade de replicação em tecidos linfóides, em tecidos nervosos e em tecidos epiteliais, por isso a sua manifestação de várias formas. Ele pode ser encontrado em amostras de fezes, urina, saliva, conteúdos respiratórios, exudatos conjuntivais, em um período de 60 a 90 dias após a infecção. Então, assim, muitas vezes o diagnóstico dessa doença ele não é feito ou ele é dificultado por conta disso. O animal ele só vai na clínica depois de manifestar sinais neurológicos, que são os estágios mais avançados da doença, e quando vai se fazer o exame, pode ser que esse vírus não esteja presente. Então, o diagnóstico dessa doença fica cada vez mais difícil. E o diagnóstico clínico dessa doença é um pouco mais difícil. Muitas vezes o diagnóstico é feito quando o animal vem a óbito, ou quando o animal já está em estágio muito avançado e existe uma investigação mais precisa para essa doença. Além disso, a disseminação desse vírus ele vai ocorrer por meio do contato direto com as secreções, né, que contenham esse vírus, urina, fezes, aerossóis, secreções oronasais. Por isso que é muito importante a profilaxia relacionada à doença quando se trata de filhotes, porque muitas vezes as pessoas vão passear com esses animais sem a vacinação, esses animais têm contato com essas secreções e acabam se contaminando. Um pouco sobre a fisiopatologia, como eu falei anteriormente, pelo vírus da sinomose tem uma alta replicação em vários tecidos, ela consegue se manifestar de várias formas, possuindo algumas fases, como a fase oftálmica, que é onde o animal vai apresentar secreções oculares, né, e conjuntivites severas, a fase respiratória, onde o animal ele vai ter tosse, secreções nasais e muitas vezes pneumonia. A fase tegumentar, que é uma característica muito marcante da sinomose, que é quando o animal ele tem algumas pústulas abdominais, ele vai ter hiperqueratose dos coxins e também das narinas, que é uma característica muito forte da sinomose e muito marcante da sinomose. Além disso, ele também pode apresentar sinais clínicos relacionados ao sistema digestório, como vômitos e diarreias, e, por fim, chegar aos sinais clínicos relacionados ao sistema nervoso, que é também uma característica muito forte da sinomose, que é quando o animal, a partir desse período, não tem mais cura para a sinomose, digamos assim, ele vai ter sequelas durante a vida inteira, porque a partir do momento que chega em sinais clínicos relacionados ao sistema nervoso, não vai ter mais reversão, o animal vai ter sequelas durante a vida inteira. Sejam elas tremores musculares, incoordenação motora e convulsões. Eu trouxe aqui algumas imagens relacionadas
a hiperkeratose dos coxins e também hiperkeratose das narinas. Tem uma imagem que a gente consegue visualizar bem a característica marcante da sinomose, que são as secreções oculares e as secreções nasais, também a hiperkeratose, né, algo bem marcante da sinomose. A gente consegue visualizar alguns trabalhos relacionados à manifestação da sinomose em animais silvestres. Eu trouxe uma imagem de um trabalho que relatava a sinomose em um leopardo. Ele já foi encontrado prostrado, apático, desanimado, sem apetite. Ele possuía também os coxins das patas espessos, escuros, com hiperkeratose, um dos olhos turvos, outro olho inchado. Ele também estava sem conseguir se levantar, não conseguia ficar em pé, então ele já estava bem debilitado e acabou morrendo depois de uma semana do resgate. Outro leopardo também apresentava já uma condição física extremamente debilitada, também faleceu. Ele possuía também espessamento dos coxins, hiperkeratose, secreção nasal. Essa secreção nasal também era sanguinolenta, então já podia indicar uma infecção mais severa no sistema respiratório. Ele possuía também secreções oculares e características muito marcantes da sinomose, que também se manifestam tanto em animais silvestres quanto em animais domésticos. Meu nome é Victor, vim falar um pouco sobre a sinomose em animais silvestres. A sinomose possui um alto risco para a extinção de diversas espécies de animais silvestres. Ela já foi relatada em leões, em ursos como pandas, e em hienas, e também já foi relatada em alguns animais marinhos como focas. Alguns autores relatam um possível risco dessa doença se tornar zoonótica devido à grande mutagenicidade do vírus. Aqui podemos ver na imagem uma hiena que foi infectada pelo vírus da sinomose e sua posterior necrópsia. E podemos ver na segunda imagem a hipoplasia do esmalte, que é muito relatado na infecção da sinomose em animais jovens. O grupo Felidae também é infectado com a sinomose, apesar de se ter o conhecimento de que gatos e guepardos apresentam resistência ao vírus da sinomose ou quando infectados não apresentam sinais clínicos. É importante salientar que há surtos da sinomose em leões, em leopardos e em tigre, causando grande extermínio da população desses animais. Outra questão importante é da falta de vacinação dos cães domésticos, que acabam sendo reservatórios desse vírus e acabam infectando os animais devido à aproximação das florestas com as cidades. É relevante dizer, pessoal, que o diagnóstico e o tratamento da sinomose em animais silvestres é muito difícil. Isso se dá a fatores relacionados à localização e também das semelhanças com sinais clínicos com outras doenças, que pode tornar o diagnóstico complicado. Essa doença apresenta sinais clínicos que podem ser confundidos com a raiva, com a parvovirose e com o coronavírus. É preferível que o diagnóstico seja antemorte, devido ao alto poder infeccioso e a alta mortalidade e morbidade que causa nesses animais, mas isso muitas vezes não acontece. Então é feito o diagnóstico pós-morte, onde são feitas amostras histopatológicas desses animais com a pretensão de se detectar o vírus. Bom, como podemos ver aqui, na patogenia a gente tem que após a inalação, a partícula viral ela alcança o epitélio do trato respiratório superior em 24 horas, iniciando a multiplicação nos macrófagos teciduais, o que leva a uma infecção inicial das tonsilas palatinas e dos linfonodos bronquiais. Entre o segundo e o quarto dia ali após a infecção, através de macrófagos linfócitos infectados, o vírus ele se dissemina para outros órgãos linfóides, tais como o baço, o timo, linfonodos retrofaríngeos e a medula óssea. Ali entre o 7º e o 14º dia, o animal ele pode produzir uma resposta tumoral e celular e se recuperar sem maiores transtornos, dependendo da sua condição imune e da cepa envolvida. Animais com imunidade comprometida irão desenvolver a doença, ocorrendo a dispersão do vírus pelo trato digestório, respiratório e também nervoso central.
Os sinais clínicos, eles são variados, né, incluindo diminuição do apetite, febre, infecções respiratórias, dispneia, tosse, descarga óculo-nasal mucopurulenta, incoordenação motora, ataques convulsivos, hiperqueratose, tremores, paresia, mioclonia, contração involuntária dos músculos, nistagmo e rigidez cervical. Esses sinais clínicos, eles ocorrem ali entre o 14º e o 18º dia da infecção. Tem, né, variações na severidade e localização das lesões do sistema nervoso central, e a infecção ela pode ser fatal em poucos dias, evoluir durante semanas e tornar-se letal, ou se estabilizar sem comprometimento maior. Aparentemente, as estirpes virais, elas que induzem, né, a doença de curso agudo fatal, elas se localizam na substância cinzenta e determinam destruição neuronal, resultando em encefalomalácia. Já as que induzem a doença crônica, elas ocasionam lesões que tendem a se localizar na substância branca, promovendo a desmielinização. Tem uns estudos sobre a patogenia da infecção pelo vírus da sinomose no sistema nervoso central que consideram 2 estágios de desenvolvimento da desmielinização, um agudo e outro crônico. A desmielinização inicial ela ocorre em torno da 3ª semana após a infecção e não tem a participação da resposta imunoinflamatória, né, que está presente no estágio crônico da infecção. Locais onde tem uma alta densidade populacional de animais, tais como abrigos, canis, loja de animais e clínicas veterinárias, elas constituem ambientes muito propícios à disseminação desse vírus. Além disso, fêmeas prenhes que estão infectadas têm a possibilidade, né, de transmissão via transplacentária aos filhotes, que pode ocasionar abortos, fetos natimortos ou nascendo fracos e imunossuprimidos. E também animais que chegam a apresentar sinais neurológicos, eles costumam a não sobreviver ou permanecem com algumas sequelas. Bom, falando um pouquinho agora sobre a epidemiologia da sinomose. A sinomose é uma doença de distribuição mundial, ou seja, surtos de sinomose já têm sido identificados em diversos países, sendo um dos principais agentes infecciosos em populações caninas. Além disso, sua capacidade de infectar diversas espécies levou à mortalidade em massa de várias espécies de carnívoros, canídeos selvagens e felídeos. Além disso, cepas virais já foram encontradas em mamíferos aquáticos, como a foca do Baikal. O vírus ele é relativamente lábil, ou seja, ele requer transmissão pelo contato direto ou também através de aerosóis. Esse vírus ele pode estar presente em vômitos contaminados, ele pode estar presente em secreções nasais, oculares, salivares e também pode estar presente em fezes e urinas de animais contaminados. Bom, a sinomose ela é uma virose altamente infecciosa, sendo importante patógeno que determina altas taxas de mortalidades, ficando com letalidade, né, apenas abaixo da raiva canina. Não existem fatores predisponentes para o estabelecimento da doença, tais como sexo, idade ou raça, muito embora animais jovens, entre 4 a 6 meses de idade, eles têm uma predisposição maior, principalmente porque nessa fase há uma baixa da imunidade adquirida através da mãe, né? E também eles não possuem protocolo vacinal normalmente completo ou ainda não foram vacinados nesse período de idade. Além disso, animais que têm contatos, né, com o vírus, ele possui um período de incubação entre 3 a 7 dias e após um período de 6 a 22 dias de exposição com o vírus, esses animais eles já conseguem eliminar, né, esse patógeno através de fezes e urinas. Os animais infectados, eles tanto assintomáticos quanto sintomáticos, eles são importantes na cadeia epidemiológica dos caninos como fonte de infecção ou transmissão desse vírus. Bom, aqui eu trouxe um artigo, né, que fala sobre os aspectos epidemiológicos da sinomose em cães atendidos em um hospital veterinário no período de 2011 a 2013. Esse hospital veterinário ele é da Universidade Estadual do Maranhão.
e foi feito um levantamento de dados de 10.200 fichas clínicas de cães atendidos no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, né, à procura de casos suspeitos e confirmados. 461 animais foram diagnosticados com a doença e 202 animais foram considerados suspeitos, em um total de 663 casos de sinomose. O percentual de machos afetados foi de 53,4% e o de fêmeas foi de 46,6%. E em relação à idade, a faixa etária mais afetada foram os de animais entre 0 e 5 anos de idade. Então, pessoal, ficamos por aqui. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Até a próxima.